quem eu quero muito agradecer, viu, gente, a Silene, que é coordenadora em saúde, né, do município, né, Silene? Sim. Coordenadora em saúde de Educação e Educação e Saúde. Ela é uma pessoa maravilhosa que eu já conheço e faz um trabalho excepcional na Secretaria de Saúde. Hoje vamos falar especificamente sobre o Setembro Amarelo, né, que é um mês muito importante, que intensificou essa campanha de prevenção ao suicídio. E também a Tatiana Júlio, que vai contar um pouquinho pra gente, que faz parte também da coordenação da educação do município, é uma pessoa que é muito útil, importante aqui para nós. Mas vamos falar hoje de um assunto diferente de profissão. No caso da Tati, ela veio aqui para poder contar um pouquinho pra gente da experiência que ela tem e teve e tem relacionada a esse tema. Tati, primeiro, Silene, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada por ter vindo aqui. Obrigada, Marli. Boa tarde a todos. Boa noite já, gente. Já entrando à noite, né? A Secretaria de Saúde agradece o espaço. Estamos muito felizes em poder estar contribuindo com um pouquinho de informação. Tati, tudo bem? Então, boa noite. Parabéns pelo programa. Obrigada, meu amor. E pela iniciativa de estar sempre trazendo temas, né, que são importantes para a discussão. E hoje a gente veio aqui a convite da Silene, eu queria agradecer. A gente está num corre-corre terrível de trabalho, mas aí a gente não podia deixar de atender um convite dela. Isso, né? Sim, porque a experiência da gente, ela deve servir para que nós mesmos aprendamos com ela, ou que ela sirva também de lição para outros. Então, Tati, qual é essa experiência que você tem? Você, falando dessa questão do Setembro Amarelo, nós vivemos um momento muito complicado de ansiedade, o mundo, né, gira em torno dessa questão da depressão, há uma preocupação muito grande relacionada a isso. Aqui no nosso município, por exemplo, houve vários suicídios, né, suicídio, perdão. Foram 8, jovens, né, muito jovens. A gente pergunta assim, em que 8 momento, meses, né, né? a gente decide, toma uma decisão dessa, não viver mais? O porquê? O que acontece na mente da gente? E eu costumo falar, Tati, que a gente é uma linha tênue, muito fácil de virar para a direita ou para a esquerda, né? O nosso sentido, né, é muito fácil de desviar. Uma vez que o nosso emocional está abalado, a gente não se sente mais normal, não é isso? Você pode falar pra gente um pouquinho? Na verdade, eu quero deixar bem claro que a depressão, ela pode levar ao suicídio, mas não é todo mundo que tem depressão que tem ideação suicida. Eu não tive, graças a Deus. Por quê? Existem sintomas na depressão. A depressão, assim, é uma fala bem dos psiquiatras com quem eu me consultei ao longo da minha vida. Ela desencadeou na minha vida depois de 2007, que eu perdi minha avó. Então foi um impacto emocional. Não, ela foi como é que um gatilho para aquilo que eu já tinha predisposição, porque a depressão, gente, a doença, ela é quando você não consegue, o seu cérebro, ele não consegue produzir as substâncias necessárias para que você tenha uma sensação de bem-estar, de equilíbrio, que você... Exatamente. Então, as pessoas, de uma forma até equivocada, elas tendem a achar que a depressão é só um momento que a gente passa. Ela tá depressiva porque ela tá tristinha, porque ela não quer ver ninguém. Existe sim momentos depressivos em alguém que não tem a doença. Você perdeu alguém da família e você está naquele momento de luto, você está passando por um período depressivo, que você não quer ver ninguém, que você quer dormir, que você está triste, que você chora demais, mas aquele momento ele passa. Você pode ter um acompanhamento, às vezes precisa de algum medicamento, mas ele passa. No meu caso, eu tenho uma dificuldade de produzir essas substâncias no meu cérebro que causam essa sensação de bem-estar. Então eu preciso ter o acompanhamento médico, eu preciso ter o acompanhamento psicológico, eu preciso ter certos cuidados que as pessoas que não têm essa doença não precisam ter. Então o primeiro passo é a gente aceitar que não é só frescura. Eu não sei se eu posso usar não sei se eu posso falar essa palavra aqui no teu programa, mas assim, que não é algo que você sozinho consegue decidir que vai melhorar. A gente precisa entender que o abraço, que o carinho, o afeto da família, ele é importante, mas sozinho não é suficiente para quem está doente. A gente precisa entender que eu admiti para mim mesma
que eu não quero fazer determinada coisa ou que eu não consigo fazer determinada coisa, são duas coisas muito diferentes. São duas situações diferentes. Quando eu estou doente, eu não consigo controlar as minhas emoções. Não é que eu não quero controlar, eu não consigo. Eu tô falando do biológico, né? Daquilo que você, não é só a sua vontade. Então, muitas vezes as pessoas chegam pra gente e falam assim: nossa, mas você tem um marido que te ama, você tem 2 filhos maravilhosos, agora eu tenho uma neta maravilhosa, você tem um emprego, você tem um carro, você tem casa. A doença nada tem a ver com isso, gente. Muito boa fala. Nada tem a ver com isso. Isso é uma doença, ninguém escolhe estar doente. Quando você tem, por exemplo, uma enxaqueca, você não vai no médico, você não toma um remédio para melhorar, você não faz um tratamento para melhorar. Se você quebrar uma perna, um braço, se você tiver qualquer uma doença que é visível, você vai atrás do tratamento, porque você está vendo. A diferença é que a depressão, ela é uma doença silenciosa e que a gente não enxerga. Então, muitas vezes a gente tem essa ideia bem infantil até de achar que eu posso, a qualquer momento, melhorar o meu humor, sorrir porque eu tenho um carro, porque eu tenho um emprego. Não é assim. E aí a gente paga um preço muito alto porque as pessoas não entendem que muitas vezes o seu comportamento e a sua reação, ele não é porque você quer reagir ou se comportar daquele jeito. É porque o teu emocional, ele tá tão comprometido, você tá tão adoecido que a sua resposta só é aquela. É uma ferida, Tati, que existe dentro da gente que parece que sangra? Na verdade, eu nunca senti isso. O que eu sentia era um medo terrível de não ser boa o suficiente para agradar as pessoas que eu amava. Era um medo excessivo de perder as pessoas que eu amava. Era um medo excessivo de errar. Era um medo excessivo de não conseguir. Você fica, a sua estima baixa, você fica inseguro, você quer dormir. Tem pessoas que desenvolvem a insônia, elas não conseguem dormir. No meu caso, eu dormia demais, porque... E aí eu falo... Comia muito também? Tinha relacionado a... Eu sou comilona por natureza. Mesmo antes de ser depressiva, eu sempre tive um apetite. Eu acho que fui criada com vó, né? E a vovó sempre tem aquela história de que menino só é bonitinho quando tá gordinho, né? Então, pois é, eu fui criada com ela. Até hoje eu tenho o biotipo de quem gosta de comer, gente. Prato. Mas assim, a gente acaba comendo demais também. A gente come demais. E tem outras pessoas que já não conseguem comer. Então, é o excesso. Eu penso que tudo que você vai fazer em excesso, que aquilo que sai do normal, é uma reação, sim, à doença. Né? Então, quando você percebeu assim, Tati, eu preciso de ajuda, eu vou buscar essa ajuda, porque senão eu vou ficar pior? Depois que a vovó morreu, e assim, eu fiquei muito triste porque foi ela que me criou, né? Apesar de eu amar minha mãe, minhas tias que ajudaram, mas ela era sendo uma referência afetiva para mim. E eu fiquei muito triste porque bem quando ela chegou ao falecimento, foi à noitinha. E nesse dia, embora a gente tivesse 2 carros em casa, um tava com problema e o outro tava em viagem. Eu não tive como sair. Então, quando eu cheguei em Belém, eu já cheguei e já tinham sepultado a vovó. Então, para mim, assim, foi muito duro eu não ter podido dar o último beijo, enfim. Depois a gente, com a terapia, você vai entendendo que você tem outras formas de se despedir e de fechar esse ciclo. Hoje não mais sinto isso, mas naquele momento eu senti. E aí eu comecei a desenvolver vários sintomas. Se fechar. Nem tanto se fechar, mas eu comecei a ter muitos excessos de tudo. Né? Quando eu estava feliz, eu estava muito feliz. Quando eu estava eufórica, quando eu estava triste, eu estava muito triste. Eu estava muito nervosa. O meu limiar de humor estava sempre muito exasperado, muito alterado. E aí eu acabei tendo uma crise de ansiedade, porque a gente fala que depressão é uma coisa e ansiedade é outra. São doenças diferentes. E alguns afortunados como eu tinham os dois. Então, assim, acabava associados. Então, eu acabei tendo que parar no hospital com taquicardia, com a sensação de que você parece que vai ter um infarto. Aí você chega no médico, chega lá, teu coração tá normal, só a tua pressão tá alterada por causa da quantidade de adrenalina que você tem ali no corpo. Então, hoje, eu convivo com elas.
tanto com a ansiedade quanto com a depressão, eu convivo com elas. Eu tomo minha medicação para que o meu humor sempre esteja melhor, para que eu possa ter uma vida equilibrada, para que eu possa oferecer o meu melhor para minha família, para os meus amigos, no meu trabalho. Você chegou a comprometer a sua vida no relacionamento com você casada? Não, eu sempre tive. Não, eu sempre tive, graças a Deus, eu até agradeço se ele estiver assistindo. O Ricardo sempre foi assim um companheiro muito presente. Isso conta muito, né? Conta. E ele sempre me auxiliou no sentido de buscar ajuda profissional. Ele sempre me deu esse suporte, entendeu que a gente, não só eu, porque quem adoece de depressão, adoece a família inteira. É verdade. Então todos sofrem. Por mais que o doente sofra mais, mas todo mundo sofre porque não consegue, de uma certa forma, só com o amor nos ajudar. O amor da nossa família, ele é fundamental, mas sozinho ele não resolve. É importante a gente ter isso bem claro, Ercilene. Isso, e é importante a pessoa reconhecer, né? E a família, por mais que ela tenha boa vontade, dar esse suporte, né? Estimular esse tratamento. Sim. Porque às vezes a pessoa não é uma coisa que a pessoa faz pra atingir, né? Porque senão acaba virando um bolo de neve. É, né? Algo que você não consegue. Às vezes você não consegue atender as expectativas da tua família. Você não consegue responder da forma que eles querem que você responda a determinado estímulo, a determinada coisa. Às vezes você não se alegra quando eles querem que você se alegre com alguma coisa. Um presente, um agrado. Parece assim que quando você está adoecido, em alguns momentos, você nem valoriza o esforço que a tua família está fazendo para te agradar. E muitas vezes não é porque você não quer, é porque você não consegue. Você não consegue. A gente precisa entender. Esse assunto, porque assim, muita gente tem vergonha da depressão, né? Acha isso vergonhoso. E é muito complicado falar abertamente desse assunto. A gente buscar ajuda, porque tem gente que se fecha, acha a depressão vergonhoso, acha que depressão, como você falou, desencadeia um suicídio, né? Que tá passando mal. Em caso que a pessoa se corta, né? Porque não consegue achar ajuda, não tem aquela resposta e sente aquela porque agonia. assim, Marli, os sintomas da doença, assim como, por exemplo, você tem uma gripe. Eu vou usar um exemplo bem simples. Fator de risco. Você tem uma gripe. Aí você pode ter uns sintomas leves. Você pode ter sintoma que você precisa tomar uma medicação de antibiótico porque você deu uma secreção no brônquio, no pulmão. Ou você pode desenvolver uma pneumonia e ter que ser internado. A depressão, ela pode ser uma depressão leve, com sintomas leves só de choro, de tristeza, de apatia. Você pode ter os sintomas mais moderados e que são períodos mais demorados para você ter uma resposta. E você pode ter sintomas gravíssimos que levam ao suicídio, que levam a... Então, não é todo depressivo que pensa em se matar. Que eu até brinquei com minha amiga hoje, que eu falei assim... Eu falei, gente, eu vou falar na campanha contra o suicídio, o povo vai achar que eu já tentei me matar. Não, eu nunca tentei, tá, gente? Não, nunca pensei, nunca senti vontade. Mas se eu tivesse sentido... Na verdade, não, porque eu cuidei sim. Então, eu não deixei que a minha doença desenvolvesse a ponto de chegar nesse nível. Exatamente. Então, por isso, o tratamento, o acompanhamento com o pessoal da saúde é essencial, gente. Não tem como você se curar, eu vou sentar aqui... Eu vou até, assim, não que Deus não seja importante para nós, ele é fundamental, mas lá na Bíblia fala que ele diz, faça a tua parte que eu te ajudarei. Então a gente precisa fazer a nossa parte junto com as pessoas que são instrumentos de Deus aqui na Terra, que são os profissionais da saúde para nos ajudar. Então, assim, que fique claro, eu nunca tentei me matar, eu amo a vida, ela realmente é a melhor escolha, sempre será. Mas eu passei por momentos difíceis de conduzir minha vida, de viver por conta dessa doença. Hoje você consegue olhar eu vejo depressão como um quarto escuro. E quando a gente está saindo, abre-se uma janela. Quando você sai, abriu-se a porta e você sai do labirinto. Eu vejo assim. É como se fosse assim,
Então eu vou te dar uma outra perspectiva. Eu tô no quarto com a janela aberta, eu vejo o sol, eu vejo todo mundo brincando, eu só não tava com vontade de me juntar a eles. Eu nunca fiquei em nenhum quarto escuro, eu não vejo a doença dessa forma. Eu vejo como algo que eu não consigo ultrapassar alguns limites. Apenas isso. Mas eu continuava vendo o sol na janela, todo mundo ali. Eu só não conseguia naquele momento me juntar a eles. Hoje eu consigo. Hoje, inclusive, eu sei quando ela está querendo chegar. Eu tenho alguns sintomas que eu percebo que eu estou ficando adoecida. Então, eu tenho algumas estratégias que são atividade física, fazer algumas coisas que me dão prazer e continuo com as minhas medicações, continuo tomando a minha medicação. E não é tarja preta, não. O povo acha que todo mundo que tem depressão toma tarja preta. Não é. É só uma reposição hormonal exatamente para substituir aquelas substâncias que eu não estou conseguindo produzir. Como tem gente que tem pressão alta, tem que tomar a medicação direto. Tem outros que tem problema cardíaco, tem que tomar a medicação direto. Tem gente que é alérgico, tem que tomar a medicação direto. Eu tenho depressão, tenho que tomar medicação direto para me sentir bem e equilibrada. E como é importante esse autoconhecimento, né? Sim. Isso faz toda a diferença. E as terapias, como ela falou, né? Tem a questão das substâncias, que a medicação vai ajudar muito bem a fazer isso. E a questão de reconhecer esses limites, de saber até quando, né? Alguns ambientes, Lene, alguns ambientes eu evito. Porque eu tenho uma sensação, eu tenho uma sensibilidade grande para barulho. Sim. O limiar meu para estar em locais muito barulhentos não é todo dia que eu tô bem para ir. Então, determinado dia, por exemplo, se for para eu ir em determinado lugar onde tem muito tumulto, eu não vou. Porque naquele dia eu não tô bem. Então a gente se reconhecer os nossos limites e não tentar exceder isso, porque isso te traz um adoecimento. Transtorno, né? É verdade. Isso é muito importante. Olha, nós queremos agradecer muito a Tati. A gente falando obrigada. abertamente. Obrigada, gente. Daqui a pouquinho eu não vou mais estar aqui, mas eu deixo aqui meu carinho a todos vocês. Dizer a vocês que a vida, sim, é a melhor escolha e que as pessoas que se identificaram com aquilo que eu tô falando não tenham vergonha de admitir que vocês não conseguem controlar as emoções de vocês. Isso é natural, a gente não adoece porque quer. A gente adoece, muitas vezes a gente precisa só conhecer os sintomas e buscar ajuda profissional. Porque a gente consegue, sim, ter uma vida equilibrada, uma vida de sucesso, mesmo com uma doença tão que pode causar tantos transtornos, mas se controlada, a gente pode ter uma vida equilibrada, uma vida muito feliz. Eu tenho. Olha, isso aí. Obrigada. Tati, obrigada. Obrigada. A gente ter a Tati aqui, porque falando abertamente desse assunto, quem está vivendo, quem passou por isso, ou quem está passando por isso ainda através do tratamento, é muito bom você entender um pouco quem está dentro desse problema para a gente poder passar para vocês essa mensagem. Tati, muito obrigada. Eu quero mandar um beijo para os meus filhos. Eu falei do meu marido Rafa e Ricardo, agora Amanda, minha filha adotiva, que é a minha nora, minha netinha. Eles, o Ricardo, meu marido, eles são tudo para mim, porque eles são meu alicerce, eles sempre se preocupam comigo, com o meu bem-estar, eles sabem do meu problema, então eles já sabem muitas vezes como lidar comigo e me ajudam a lidar de uma forma mais tranquila. Amo vocês. Olha só, que maravilha. Família é tudo realmente, esse apoio é muito importante, principalmente nesse caso, né? Mas olha, quero agradecer a participação da Tatiana, Júlia aqui com a gente. Tati, vem um outro momento falar dos cursos. Venham, vamos marcar. Porque aquela escola é maravilhosa, os cursos estão, nossa, e tá lá de portas abertas para nossa população. Quero agradecer ao governador e ao nosso prefeito que, de mãos dadas, entregaram aquele presente lá pra gente. Que coisa Exatamente. É um presente. É um presente maravilhoso para a escola. A gente tem a oportunidade de fazer um curso tecnológico, se aprimorar, entrar no mercado de trabalho aí com uma outra perspectiva de vida. Eu vou na escola mostrar para vocês como é que está o funcionamento. Logo a gente vai fazer uma matéria. Vai sim. Você vem. Tá bom. Os alunos também dos principais cursos, conversar com a gente como é que eles conseguiram, como é que está sendo essa experiência. A maioria dos nossos alunos são alunos trabalhadores. Eu acho que essa tua visita em loco vai ser melhor, porque eles
já tiram a noite para estudar. Eu não sei se eu vou ter como trazê-los aqui, mas a gente vai lá. Posso mandar um abraço especial? Pera aí. Quero mandar também um abraço especial para a professora Edilza, que é a nossa secretária de governo, para o professor Maneschi, né, que é assim, é um dos idealizadores dessas escolas tecnológicas pelo estado. O Wagner, nosso grande amigo que veio, e assim, eu não podia deixar de falar do Wagner, porque o Wagner esteve com a gente aqui ombro a ombro, você esteve lá, você sabe, e assim, boa parte do êxito da inauguração da escola a gente deve a ele. Então assim, hoje ele está aí na campanha, né? A gente pode falar aqui, né? Então ele é candidato a deputado federal e a gente dedica todo o nosso apoio ao Wagner, à campanha do Wagner, e eu tenho certeza que quando ele for deputado federal, ele vai ajudar muito mais a escola lá. Wagner, obrigada, viu, querido? Beijo.